eu vou começar, né? Eu vou começar com essa aqui, né? Eu vou começar, né? Deixa eu ver se foi. Eu vou começar com vocês com o. Eu vou começar com vocês com o Quora, né? O que que é o Quora? O Quora é um site de perguntas, né? Um site de perguntas, né? Ou seja, é um site que você vai lá, né? E você faz perguntas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a letra aqui, que aí fica melhor para todos, né? Eu fiz a seguinte pergunta, né? Deixa eu ver se tá bom aí, né? Eu fiz a seguinte pergunta pro pessoal, né? Do site Quora. Ateísmo e programação. Programadores são mais céticos, né? Ou seja, são mais céticos, né? E o Antônio, né? O Antônio respondeu, o Antônio é técnico de processamento de dados, desenvolvimento de software, né? Ou seja, na verdade, então, esse pessoal que trabalha com processamento de dados, muito possivelmente data science, essas coisas, né? Alguns sim, outros não. Minha experiência indica que os mais céticos se tornam bons programadores mais facilmente, o que eu concordo, né? Eu concordo plenamente com o que ele disse, porque assim, o que eu tenho visto, né, e é uma crítica que eu tenho feito aos programadores, é que muitas vezes os programadores, eles não querem aprender o conceito, né? Eles querem aprender as regrinhas, né? Eles querem aprender, tipo, uma fórmula mágica que você faz programas de computador. Só que eles se tornam programadores mesquinhos, né? Porque, inclusive, quando eu comecei a programar no meu pós-doutoramento Java, né, eu já tinha experiência com programação, JavaScript no meu pós-doutoramento. Eu lembro que eu assisti vários vídeos do YouTube, né? Eu lembro que os instrutores, eles entregavam os códigos prontos, mas eles não explicavam como que eles faziam aquele código, né? Era uma coisa meio que mágica, né? E nos meus cursos, quando eu tentei explicar para as pessoas conceitos de programação, você vê uma certa resistência, né? Então, o ceticismo, né, no mundo da programação, ele não é uma regra. Então não existe uma regra, não existe uma regra cravada, né, de que todos os programadores serão céticos, né? Mas é improvável que a maioria seja cética, porque teria de ser uma autoconcentração dessa característica em apenas um professor. Mas é improvável que a maioria seja cética, né? A esmagadora maioria das pessoas não são céticas, né? Eu até acredito que existe um índice maior de ceticismo entre programadores, mas assim, eu realmente também não sei, né? Eu não achei muitas pesquisas, né? Eu falo de pesquisas mesmo, né? Pra gente fazer pesquisas mesmo. Então, assim, então é difícil dizer, mas eu acho, a questão é que programador em geral são gatos solitários, né? Porque muitos deles, eu, por exemplo, trabalho mais de casa, muitos programadores não precisam ficar indo em laboratórios físicos, porque é tudo online, é tudo, né, muito trabalho de home office, né, não tem muita necessidade de estar fisicamente, então isso acaba, acho que até dificultando às vezes, né, se você pensar, se você quiser pensar, por exemplo, se você quiser, por exemplo, pensar se você quiser pensar, por exemplo, em termos de interação, né, que às vezes para você poder ver, por exemplo, se o seu colega é ou não mais cético ou menos cético, isso acaba tendo uma dificuldade maior, né, porque pelo distanciamento, muitas vezes, que é online, né. Então, o segundo, né, o Edson, né, programadores são pessoas e assim como as pessoas existem vários tipos de programadores, né? A maioria dos programadores apenas segue uma receita como as demais profissões, né? O que eu concordo plenamente, né? Os bons programadores tendem a ser mais longe, tendem a ver mais longe e podem se tornar mais céticos, né? Mesmo principalmente quando vem os mesmos repetidamente, né? Eu fiz a pergunta sobre cético, né? Não fiz a pergunta sobre ateísmo, né? Porque geralmente o ceticismo, né? As pessoas mais céticas tendem a ser ateias e agnósticas, né? Existe até alguns estudos que mostram, né, alguns traços de personalidade que estão mais relacionados com o ateísmo e o ceticismo, né? Então, ou seja, sou ateu, né? A esquerda, o Ricardo, né, falou, sou ateu, programador, analista de sistemas e cético, mas não vejo essas características como sendo interligadas, né? Talvez o ceticismo real leve ao desenvolvimento do ateísmo, né? Ou seja, o ceticismo real, né? Mas não vejo nenhuma relação entre programador com o resto da coisa, né? Eu acho que, na verdade, isso tem a ver com o fato de que programação não exige necessariamente que você entenda o que você está fazendo, né? Você deve lembrar a gente tem que lembrar que existe programação, o mundo da programação focado para pesquisa, né, que é o meu caso, né, eu sou programador pesquisador, né, ou seja, eu venho do mundo da pesquisa com doutorado, mestrado, então assim, eu programo
tem programinha para pesquisa e tem a programação para resolver problemas, né, que são desenvolvimento de sites, por exemplo, pessoas que desenvolvem sites, pessoas que criam aplicativos web. Esses aplicativos geralmente não exigem muito ceticismo, né? Que geralmente, quando a gente fala de ateísmo, diagnósticos, né, desses grupos, a gente fala a gente fala de um certo nível de ceticismo que não é necessariamente uma regra, né? Então, vamos ver aqui o próximo aqui. Então, é, ah, eu sou ateu e programador e nunca notei qualquer relação, né? O Danilo Anjo, né? Assim, é exatamente isso que eu queria entender, né? Se existe qualquer relação. Então, aqui acabou, né? Acho que não teve mais resposta. Eu vou deixar para vocês também, mas tem uma postagem de blog que eu já fiz aqui, tá, já está disponível. Então, né, para a gente poder resumir, não existe, né, pelo menos as pessoas não dizem em geral que tem essa relação, né. Eu também acho que não necessariamente, às vezes eu acho que sim, na minha visão, que baseado nos meus livros, baseado nos estudos, coisa e tal, é de que o ateísmo está mais relacionado com o fator social, né, ou seja, o todo, né, o sistema educacional, o ambiente que você tá, né, que se é um ambiente, por exemplo, que te empurra a acreditar em certas, no Brasil, existe uma tendência forte de empurrar as pessoas para o cristianismo, né? Isso é uma tendência forte, né? A falta de exposição com outras formas de religião, a dificuldade de lidar com religiões diferentes, né? A gente vê no Brasil basicamente é só o cristianismo que faz propaganda. Pelo menos eu nunca vi, pelo menos onde que eu moro, ou locais pequenos, eu nunca vi, por exemplo, um panfleto de uma outra religião africana, budista, coisa e tal. É sempre aquele pastor dizendo que Jesus vai voltar, de que você tem que se preparar para o retorno de Jesus. É sempre o mesmo tipo cristão, né? Você não vai ver outros tipos fazendo. E vem o fato de que o Brasil tem um histórico de péssimo sistema educacional, né? Então acaba que a religião acaba monopolizando esse grupo, né?